pode nos explicar o que é ser jornalista? Pois é, o que é ser jornalista? Você tem essa missão, o jornalista é a pessoa que tem esse compromisso de informar, né? De relatar o que acontece, isso do ponto de vista teórico, relatar o que acontece. Mas aí começam várias questões, né? Relatar o que acontece, né? Qual é a seleção do que acontece que ele vai relatar? Como é que ele vai relatar? Né? Qual é o envolvimento que ele vai ter com isso? Qual é o distanciamento que ele vai ter em relação a isso? Então aí é uma série de coisas que tornam bastante complexa essa atividade, né? Ela aparentemente é muito simples, até para realizá-la de uma forma um pouco descuidada, ela é fácil, mas ela é, na verdade, extremamente complexa e, embora o jornalismo tenha como meta, digamos assim, trabalhar com a objetividade, é muito difícil de se descartar os aspectos subjetivos que são inerentes a essa atividade, que é de você transmitir de alguma maneira um relato dos acontecimentos ou de um conjunto de acontecimentos, de um episódio ou de uma situação. E diante de tudo isso, dos teus anos de carreira, hoje como tu vê o que será o futuro do jornalismo? Ou do jornalista também? O jornalismo hoje ele está num momento de transição muito grande por conta de uma série de coisas, né? A principal e a mais evidente delas é a questão da tecnologia, né? As novas tecnologias digitais, as redes sociais, os novos meios de difusão da informação estão provocando um grande abalo em todo esse mundo, né? E além disso, isso ocorre num momento em que há um certo modelo de negócio sobre o qual se estruturou o jornalismo, que também está sendo questionado, né? Que é a questão do jornalismo sustentado pelo anunciante, né? Então tem uma série de fatores que estão influindo na situação atual do jornalismo, que muitos deles ainda são, ou estão passando por transformações, ou ainda não se sabe bem qual é o impacto deles em relação à realidade do jornalismo e do jornalista, né? Mas eu acho que, apesar de tudo, e embora a situação seja de grande confusão, e que envolve inclusive os grandes grupos empresariais, acho que nessa área ninguém escapa de uma grande perplexidade. Apesar disso, acho que dá para se enxergar alguma coisa assim, não totalmente pessimista, né? Embora haja muitas previsões assim sombrias com relação ao jornalismo, com o fim do jornalismo do jornal impresso, com alterações muito grandes na televisão, no próprio rádio. Mas eu acho que a atividade em si, ela vai se reciclar, ela vai se adaptar, ela vai achar novas formas de se efetivar. E ela é muito promissora, porque eu acho que a sociedade, na medida em que ela, principalmente um caso como a sociedade brasileira, o caso concreto nosso, em que há um processo de democratização da sociedade, há um processo de desconcentração da sociedade, é um processo de ruptura com alguns padrões de comportamento, com padrões culturais. Isso tudo vai gerar uma grande demanda por informações. Esse processo ele tem que ser compartilhado, né? Para que a sociedade digira isso e absorva isso e encontre novos caminhos. Ela e a informação a comunicação, a informação e a comunicação são os elementos indispensáveis nesse processo, né? Se não tiver informações de qualidade, informações pertinentes, informações importantes e tal,
E se não tiver um processo de comunicação que faça com que essa informação chegue aos públicos e permita uma interação entre as pessoas, entre os grupos, vai ser difícil que se configure uma nova realidade dentro desse padrão brasileiro que é de uma sociedade em processo de democratização. Então eu acho que vai ser crescente a demanda por informações, né? A demanda por comunicação, por integração dos grupos entre si e com outros grupos e com outros países, com tudo. E ainda eu acho que não há nada no horizonte que indique que o jornalista, a figura do jornalista, o profissional jornalista que lida com isso, com as informações e com os meios de comunicação, que ele vai ser dispensável. Eu acho, ao contrário, ele vai ser cada vez mais necessário. Não sei que tipo de formação terá que ter esse jornalista, não sei, né? Acho que ninguém sabe direito, mas certamente é um desafio, né? Que vai exigir um profissional bem mais preparado, talvez, do que já foi possível que ele, para exercer a profissão, né? Ele vai ter que ser muito melhor preparado do que talvez da minha época, profissionais das gerações anteriores, né? Mas então, apesar de ter grandes desafios e obstáculos visíveis pela frente, eu acho que a perspectiva é de que vai se tornar uma atividade cada vez mais importante e cada vez mais vital, digamos assim, para uma sociedade que está nesse caminho de se democratizar, né? De ser mais justa, de ser mais... permita uma vida em sociedade mais tranquila e pacífica e ordeira. E se tu pudesse definir um conceito básico assim, de jornalismo na tua vida, qual seria? Um conceito básico? Olha, eu acho que eu não escolhi ser jornalista. Quando eu vi, eu estava já nessa atividade e me dei bem, gostei e continuei, né? Então, não sei, eu não tenho assim a visão daquela pessoa que sonhou com a profissão, que lutou pela profissão. Não, eu fui levado por influências de colegas, por atividades que eu fui desempenhando assim meio ocasionalmente e cheguei no jornalismo, tá? Mas eu diria o seguinte: o jornalismo é uma atividade extremamente absorvente e nem sempre ela é digamos assim, muito recompensadora, tá? Do ponto de vista econômico, ela não é muito recomendável para quem quer grandes compensações econômicas, né? Ela é uma atividade que não tem uma atividade limitada nesse sentido, mas ela é uma coisa de extrema importância e eu acho que como eu falei, eu entrei meio por acaso e gosto, é uma coisa que eu estou até hoje nisso, mais de meio século, nessa atividade, e a exerço com grande tranquilidade, com grande ânimo. Acho uma perspectiva de vida para uma pessoa, para um cidadão que quer servir à sua sociedade, ao seu meio, e quer ser útil, e quer ter um nível de responsabilidade social. Acho que é uma profissão muito, muito interessante, muito rica.